Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Nesse sábado agora o Flamengo enfrenta aí o Voltaço, né, o famoso Volta Redonda aí pelo Campeonato Carioca. Jogo atrasado, o Flamengo vai cumprir essa rodada que estava devendo aí no campeonato. O Flamengo venceu no jogo, o Flamengo continua colado no líder Fluminense e podemos ter estreia de Matias Vinha. Então Matias Vinha já está praticamente pronto, vai ser a opção no banco e dependendo do Tite, ele deve estrear com a camisa do Flamengo, né? O reforço é tanto, né? O time também já está definido qual time vai escalar. Os 11 iniciais, né, que vai começar esse jogo diante do Voltaço, também já está definido para esse sábado. E é aquilo, ainda tem a situação de Léo Ortiz, né? Então, tudo aqui no canal. Então, vai deixando seu like, né? Se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. É isso aí, tamo junto. E 3-0 Mengão, hein? 3-0 Mengão, sábado de carnaval, e é isso aí. Tamo junto, deixe seu like e vambora para mais um vídeo de nação. Vamos para o Rio de Janeiro agora, porque no fim de semana tem muitos gols também. O Flamengo joga a partida atrasada contra o Volta Redonda e o técnico Tite deve promover a estreia dele, do Matias Vinha. Valeu, pessoal. Neste sábado de carnaval, o Flamengo coloca o seu bloco na rua e enfrenta o Volta Redonda no Maracanã às 16 horas, em jogo atrasado do Campeonato Carioca. O Flamengo vai colocar a sua agenda em dia, é o terceiro colocado com 12 pontos na tabela, a 5 do líder Fluminense, que tem um jogo a mais. E pode ter uma estreia nesse sábado no Maracanã. O lateral esquerdo uruguaio Vinha está relacionado para essa partida. Alguns dias de preparação no Ninho do Urubu, tinha um probleminha no joelho direito, se recuperou, está 100% e agora, enfim, relacionado. Depois do jogo, no domingo de carnaval, aí o Vinha está liberado, viaja para a Itália. Ele vai encontrar a sua família, já que a esposa vai ter uma filha muito em breve. Então ele está liberado para acompanhar o nascimento da filha Faustina e aí depois ele retorna ao Brasil para jogar e ser apresentado oficialmente aos jornalistas e também à torcida rubro-negra. O Vinha falou um pouquinho dessa sua preparação no Flamengo para esses dias e a ansiedade para encontrar a torcida rubro-negra. Muita ansiedade, estou esperando já. Últimos 2 jogos acompanhei fora e já se veía a torcida no Maracanã, daba vontade de estar dentro do campo ajudando os companheiros, mas infelizmente não pudimos estar. Agora estou muito melhor fisicamente, pronto para estrear, então só isso, esperar o tempo, o jogo e se aconteça o próximo jogo estaremos prontos para fazer o estreia. Então é isso, Vinha pode estrear neste sábado no Maracanã. O time deve ser aquela base com Arrascaeta, De La Cruz no meio de campo, Cebolinha e Pedro na frente, atrás assim os laterais, o Ayrton Lucas deve começar a partida, Varela na direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Então o Flamengo tem 12 pontos, a 5 do líder Fluminense, que tem um jogo a mais, e o clube ainda busca contratações. Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, mas trazer o zagueiro para o Ninho do Urubu está difícil, porque o Flamengo considera a pedida ainda bem alta do Red Bull Bragantino. Muito bem, tá aí então as últimas informações do Flamengo com Pedro Henrique Torre. André Kfouri, o Vinha, ele chega para ser titular absoluto de uma vez ou ainda tem uma briga ali com a equipe? Eu acho que tem briga sim, porque a competição é dura, né? Mas o Flamengo precisa de muita gente, o Flamengo vai ter um calendário cheio e o Flamengo precisa também de olhares diferentes para oferecer para o adversário. O Tite com o Vinha tem características diferentes da que ele tem ali por aquela posição na lateral, com os outros jogadores do elenco, né? E o Vinha é um cara que teve uma boa passagem pelo Palmeiras, sim, deixou boa impressão. A gente imaginava que ele seria um jogador que no momento em que deu o passo para a Europa, continuaria por lá. Não foi o que aconteceu, não necessariamente é um indício de que ele está em má fase nas últimas temporadas ou carece de qualquer coisa. O jogador precisa sempre ser analisado em relação ao que acontece no entorno dele. E ele não deu sorte. Volta para um outro grande clube brasileiro. A exigência é a mesma, ele está acostumado a esse tipo de coisa e ele oferece coisas diferentes. Ele oferece virtudes que nós conhecemos e que o Tite pode utilizar
para montar o Flamengo conforme o adversário, conforme a situação, eventualmente uma substituição. Vamos ver como ele está, né? Porque a partir de agora, jogando pelo Flamengo com frequência, eu imagino que ele, titular ou não, vai aparecer em campo com frequência, nós vamos ter uma noção melhor de como ele está nesse momento. Pois é, ele mesmo falou, né, sobre o calor aqui no Rio de Janeiro, sobre a readaptação, aqui no Rio de Janeiro não, no Rio de Janeiro, mas sobre a readaptação aqui no Brasil, André. E aí, quando a gente pensa no Vinha, a gente pensa assim, olha, mas o Tite, ele tem organizado o setor defensivo do Flamengo de uma maneira satisfatória. Ele está gostando daquele setor. Sim. Ou seja, chega mais um jogador que talvez demore um pouco também para ele voltar a mexer, porque ele está por partes ali resolvendo a equipe. O Vinha é menos atacante, digamos assim, né? Então eu acho que ele pode ajudar o Tite também nessa situação para começo de trabalho, que a gente percebe que faz parte das preocupações do Tite na montagem do time do Flamengo nesse início de ano. Mas assim, em termos de qualidade, o Flamengo começa a chegar naquela situação que todo treinador deseja e que não é todo clube brasileiro que tem, de escolhas igualmente satisfatórias em praticamente todas as posições, posição, função. O Vinha agrega, não é um problema, não é uma situação para ser administrada, é algo que o Tite pode lançar mão na maneira como ele entender que é melhor. Vamos ver se o Vinha se adapta rápido. Eu tenho pouca dúvida que ele vai jogar e vai jogar bem pelo Flamengo. Muito bem. Como está a situação do De La Cruz? Então, o De La Cruz, ele teve um trauma no ombro direito, se reapresentou ontem, fez trabalho específico na academia, será reavaliado e tem a última atividade de hoje à tarde lá no CT Jorge Alau para o Tite fechar aí o time e a gente vai ter essa resposta logo mais. Vamos torcer para que não seja nada grave, né? Porque o De La Cruz precisa dessa sequência no início da temporada. O Tite vai precisar aí dar esse equilíbrio à equipe com ele atuando junto com a Arrascaeta. Ô Pedrosa, fala comigo. O que a gente vê é que o De La Cruz ainda, né, não mostrou aquele De La Cruz que Sim. A gente tem, cria expectativa, e eu falo a gente, que não é só o torcedor do Flamengo, né? Quem gosta de futebol, eu tipo, adoro o futebol do De La Cruz, se assistir um jogo, como o Payet, que eu falo que eu gosto de ver o jogo do Vasco pelo Payet, o próprio Arrascaeta, é um jogador que é diferente, né? Ele ainda não aconteceu. Você acha que é porque tá breve? Eu acho que é, mas eu quero saber a sua opinião. Ou você acha que ele está jogando num lugar que não é a dele? Eu acho que está cedo, mas também não vejo ele tão adaptado àquele lado direito do campo. Sabe fazer? Sabe fazer, até porque ele tem muita qualidade com as duas pernas. Eu vejo o De La Cruz conduzindo tanto com a direita quanto com a esquerda. Mas aí eu vou além. Pensando no time, a entrada do Luiz Araújo no segundo tempo contra o Botafogo, ela deixou um Flamengo muito mais equilibrado do que com o De La Cruz ali. O Flamengo conseguiu tanto fazer jogadas pela esquerda quanto pela direita. Porque quando o De La Cruz está em campo e ele constrói muito por dentro, a jogada de ponta do Flamengo, que é uma jogada que o Tite gosta muito, ela é só feita com o Everton Cebolinha. E os times, os rivais, já entenderam que fazer uma dobra de marcação ali faz com que o Cebolinha não consiga tabelar, por exemplo, com o Pedro. Então, eu acho que o Flamengo fica muito mais equilibrado com o Luiz Araújo em campo. Eu vejo que o De La Cruz ainda não se adaptou, o que é completamente normal. Tem que ter paciência com ele porque é um grande craque, mas ao mesmo tempo, hoje eu vejo um time do Flamengo mais equilibrado e jogando melhor com o Tite quando o Luiz Araújo está do lado direito. O Rafa, segundo o Globo Esporte, o ex-zagueiro Juan está de saída do Flamengo. Ele vai ocupar um cargo de coordenação na CBF, é isso que vai acontecer? Você tem informações? É isso mesmo. O Juan está deixando o Flamengo para trabalhar com o Dorival Júnior na CBF, na Seleção Brasileira. O Fabinho Soldado já tinha saído para trabalhar no Corinthians. A pasta do Flamengo do futebol teve uma reformulação. O Gabriel Skinner também, que era supervisor de futebol, foi desligado do clube ontem, depois de muitos anos. E o Luiz Carlos Azevedo, que já trabalha na base, e o Carlos Noval também assumem aí as responsabilidades. Só um minutinho aqui, rapidinho. Era isso que você estava olhando? Que eu ia ter aquela cara de televisão, entendeu? A tão sonhada reformulação que a torcida pede tanto dentro do departamento de futebol, aconteceu uma parte. Tem muita gente que pede... E qual é a outra parte? Tem muita gente que pede a saída do Marcos Braz, vice de futebol. Tem gente que pede a saída do diretor executivo Bruno Spindel. Vamos ver, mas... Você gostou dessas mudanças? Olha, eu sinceramente não sabia exatamente o que o Juan e o que o Fabinho faziam lá. Tanto é que o Fabinho saiu e ficou esse tempo todo um buraco. O Flamengo não colocou ninguém, não trouxe nenhum profissional de fora. O Juan, ele trabalhava mais com os jogadores e também com a comissão técnica. O Tite, inclusive, elogiava muito.
mas a torcida sempre cobrou uma reformulação, colocar pessoas capacitadas ali para trabalhar, gerenciar o ambiente, ter a cobrança, o que nesses últimos anos a gente não viu no Flamengo. Esse ano que é a eleição? Dezembro. É um ano que a gente começa a ver, a gente vai começar a ver o negócio ficar mais quente, né, Pedrosa? O que é natural. Claro, eu acho que não tem jeito, né? Ano eleitoral, muitas decisões são tomadas também baseadas na torcida, tá? Isso é fato, eu acompanho política do Vasco da minha vida inteira. Então, infelizmente, você tem que tomar algumas decisões para agradar a torcida. No caso do Juan, foi um convite da CBF. Eu acho que ele fazia muito mais esse papel oculto, que é difícil para a torcida também entender o que se faz. É só quem está ali no dia a dia, a gente não tem acesso a isso. Eu entendo também essa bronca da torcida com o Marcos Braz, por tudo que aconteceu também fora de campo. Ele até se acertou lá com o torcedor, mas para a imagem do Flamengo, o torcedor que se importa com o clube do Flamengo, com o clube de regatas do Flamengo, é uma imagem ruim, é uma imagem que traz uma situação ruim. Então eu entendo completamente esse protesto. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o Marcos Braz é muito colado com o Landim. E eles foram nessa caminhada aí, nessa campanha, sempre o fiel escudeiro. Então eu acho muito difícil que o Marcos Braz saia antes da eleição ou sendo numa continuidade de gestão. E você frisou muito bem, Fernandinho, é um ano eleitoral do Flamengo. Todo ano eleitoral, a gente sabe, né, que realmente é um ano conturbado. E o Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente, ele surge como o grande nome da oposição do presidente Rodolfo Landim. A princípio, o Bandeira não viria como candidato. A chapa lá da oposição, eles vão lançar um candidato e vão sentir um termômetro. Se esse candidato for bem, for aprovado, tudo bem. Agora, se não, o Bandeira pode sim vir candidato à presidência do Flamengo. Caramba, eu não sabia. Um beijo pro Eduardo Bandeira, um cara muito educado, muito querido, eu adoro o Eduardo. E eu sempre brinco, né, que pro torcedor rubro-negro tinha que fazer uma tatuagem na nuca, né, do Eduardo Bandeira de Mello, porque na gestão dele que tudo se organizou financeiramente e o Flamengo, que sempre foi uma potência, que é um canhão, que é um time de massa enorme, um dos maiores times do Brasil, ter uma questão financeira boa, começa a colher da forma que tem colhido nos últimos 5 anos. Então, assim, foi um trabalho árduo na gestão do Eduardo Bandeira de Mello para equalizar as dívidas e vai colhendo com títulos nos próximos anos, que é o que o Flamengo está acontecendo, né? Eu vejo uns rubro-negros menorzinhos que fica debochando no meu time, negócio de rebaixar. Eu falei, querido, mas você já brigou para não cair. É que você não sabe disso, porque você só vive essa fase boa do Flamengo. E muito disso tem do Eduardo Bandeira de Mello falar. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí, né? Possivelmente o Vinha, sim, deve estar aí, já foi relacionado para a partida. Vai estar à disposição no banco, né? Aí vai depender muito se o Tite vai colocar ele para jogar ou não, né? Então, o provável time do Flamengo para esse confronto atrasado, né? Diante do Volta Redonda é o mesmo time que enfrentou o Vasco da Gama, né? Rossi, Léo Pereira, o famoso Carolino, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas e Varela. Meio de campo ali, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson e Pulgar. E no ataque ali, Everton, Cebolinha e Pedro, né? Então, a única novidade, vamos dizer assim, né, é a presença de Matias Vinha do banco de reserva, que possivelmente, se o jogo tiver teoricamente já resolvido, ele pode entrar e estrear com a camisa do Flamengo, né? E essa saída do Juan aí, que Rafa Melo comentou, eu também vi no Globo Esporte. Graças a Deus, a gente compra tanta reformulação e aos poucos tá acontecendo. Também é ano eleitoral, final do ano, então tudo vai acontecer em 2024 para o Flamengo, né? Mas é isso aí, tamo junto. Deixa a tua opinião aí nos comentários sobre a estreia de Matias Vinha no Flamengo, se você escalaria ele como titular ou reserva, e palpite para o jogo, né? 3-0 Mengão, o Flamengo vence esse jogo atrasado, cola no Fluminense ali na liderança do Carioca e depois vamos curtir o Carnaval. É isso aí, tamo junto.